Ao longo de décadas, cientistas tentaram unificar a relatividade geral, que descreve a gravidade e o cosmos em larga escala, com a física quântica, que governa as partículas subatômicas. Essas duas teorias são extremamente bem-sucedidas, cada uma em seu domínio, mas elas não se encaixam quando tentamos combiná-las. E é aí que entra o novo estudo que vamos discutir hoje. Os autores propõem uma abordagem baseada na geometria de Riemann e nas unidades de Planck, que são as menores medições possíveis de comprimento e de tempo. Olá, sejam bem-vindos ao Mathematizei News. Bom, a geometria de Riemann, que é um ramo da matemática que estuda as propriedades de superfícies curvas, é a base da relatividade geral de Einstein. Usando essa geometria, podemos descrever a curvatura do espaço-tempo e como a gravidade funciona. Mas o grande avanço desse estudo foi combinar a geometria de Riemann com as unidades de Planck. Essas são as menores unidades possíveis de comprimento e tempo no universo. O comprimento de Planck, por exemplo, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 35 metros, um valor incrivelmente pequeno. Isso permite criar equações que funcionam tanto em grandes escalas, como a relatividade geral, quanto em escalas extremamente pequenas, como a física quântica. Bom, esses pesquisadores conseguiram redefinir a massa e a carga das partículas subatômicas, usando essa interação entre a curvatura do espaço-tempo e a energia do campo. Bom, na relatividade geral, usamos a famosa equação de campo de Einstein, que relaciona a curvatura do espaço-tempo com a distribuição de matéria e energia. Ela nos diz que objetos massivos, como estrelas e planetas, distorcem o espaço-tempo ao seu redor, criando o que chamamos de gravidade. Por outro lado, na física quântica, usamos equações de campo quântico para descrever o comportamento das partículas subatômicas. Essas equações trabalham com probabilidades e flutuações em escalas extremamente pequenas, o que torna muito difícil conciliá-las com as ideias de curvatura de espaço-tempo da relatividade. Então, o que esses pesquisadores fizeram? Foi propor uma nova equação que usa tanto a geometria de Riemann quanto as unidades de Planck para fazer essa ponte entre a relatividade geral e a mecânica quântica. Eles reinterpretaram a equação de campo de Einstein em um contexto quântico relativístico, sugerindo que ela pode ser adaptada para descrever tanto as grandes escalas cósmicas quanto as pequenas escalas quânticas. Bom, mas como eles fizeram isso? A chave aqui está nas unidades de Planck, que representam as menores escalas do comprimento e tempo possíveis no universo. Essas unidades são fundamentais porque elas indicam que, ao atingirmos essas pequenas escalas, o comportamento do espaço e do tempo e também da matéria pode mudar radicalmente. Então, os autores eles argumentam que, ao incorporar as flutuações quânticas do espaço-tempo e a estrutura geométrica descrita pela geometria de Riemann, a equação de campo de Einstein pode ser generalizada para incluir a gravidade quântica. Em outras palavras, essa equação pode ser usada para descrever não apenas a gravidade em larga escala, como no caso de galáxias e estrelas, mas também os efeitos da gravidade em partículas subatômicas. A equação proposta pelos autores seria capaz de lidar com duas escalas simultaneamente: a escala macroscópica da relatividade geral e a escala microscópica da física quântica. Isso é importante porque a relatividade geral tradicionalmente falha ao tentar descrever o comportamento da gravidade em pequenas escalas, como por exemplo nos buracos negros ou também no início do universo, o chamado Big Bang. Bom, agora vamos falar sobre a ideia de campo unificado, que é um conceito-chave nesse estudo. Então, quando falamos em unificar campos, estamos nos referindo a uma teoria que consiga descrever todas as forças fundamentais da natureza, como a gravidade, o eletromagnetismo e também as forças nucleares, dentro de um único quadro matemático. Então, supostamente, essa nova equação proposta pelos autores é um passo nessa direção. Ela conseguiria descrever a dinâmica do universo como se fosse um sistema de osciladores harmônicos. Isso significa que eles veem a curvatura do espaço-tempo e as partículas subatômicas
como partes de um único sistema interconectado. Na prática, isso significa que o espaço-tempo e as partículas não são entidades separadas, mas sim aspectos diferentes de um mesmo campo. Isso lembra um pouco a ideia do campo quântico, onde partículas e forças emergem de um campo subjacente. Porém, a grande diferença aqui é que os autores estão propondo que esse campo unificado também inclua a curvatura do espaço-tempo, algo que ainda não tínhamos conseguido integrar com sucesso na física quântica. Bom, mas e as implicações? Uma das grandes implicações dessa nova abordagem seria que ela sugere a existência de um fundo de ondas gravitacionais, e esse fundo seria uma espécie de ruído gerado pelas interações gravitacionais no universo. Recentemente, o experimento NanoGrav detectou algo que pode ser esse fundo de ondas gravitacionais, o que reforça a validade, talvez, dessa nova teoria. Além disso, essa nova equação poderia ajudar a resolver o problema da singularidade nos buracos negros, onde a relatividade geral tradicionalmente falha. Na singularidade, o espaço-tempo se deforma tanto que as leis da física, como as conhecemos, deixam de funcionar. Mas com essa nova abordagem nesse estudo, a curvatura do espaço-tempo e as partículas subatômicas não seriam mais separadas. E isso poderia evitar o colapso total das equações na singularidade. Então, o que podemos tirar desse estudo? Bem, o importante nesse momento é olhar com ressalvas, tá? Porque existe ainda muito trabalho a ser feito e não temos certeza se de fato funciona da maneira como está descrito no artigo, tá? Seria bem interessante se funcionasse. Mas e aí, o que você achou? Será que estamos próximos mesmo de uma teoria unificada? Deixe sua opinião aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de se inscrever no canal. Aos membros do canal, meu muito obrigada. E se você ainda não for, considere se tornar um. Gente, era isso que eu tinha para falar. Um beijo no coração de vocês e até domingo.